Olá, mais um Psicologia e Propósito entrando no ar e já eu quero agradecer a sua autorização para estar na sua casa e a gente conversar sobre um assunto que bombardeou as redes sociais há um tempinho atrás e a gente se separou para falar sobre esse caso. Você já deve estar acostumado, infelizmente, a ver episódios de violência que sempre aparecem em Instagram, Twitter, Facebook, e também quem assiste a TV aberta, sempre tem lá alguns noticiários que só falam de violência. Mas existe uma coisa por trás que a gente precisa conversar sobre isso. A agressão extrema. Você já percebeu que às vezes a coisa passa do limite? Esse é o nosso tema de hoje. E, em especial, a gente vai falar sobre o caso do ex-jogador de basquete, o Igor Eduardo, que agrediu a namorada dentro de um elevador com mais de 60 socos no rosto. Foi um episódio que durou 36 segundos. Fez com que ela precisasse fazer uma reconstrução facial e traumas que vão ser levados para toda a vida. O que leva uma pessoa a ter essa explosão? A raiva, ela não pode ser controlada? É sobre esse o nosso assunto de hoje. Eu converso com o psicólogo Evanir Pestana, que está aqui comigo, psicólogo clínico, atende na abordagem da terapia cognitiva comportamental, que é uma das que a gente fala muito aqui no programa. Bem-vindo. Prazer recebê-lo aqui. Esse é um assunto bem polêmico para a gente tratar. A gente não quer aqui gerar nenhum julgamento, até porque psicólogo não tem esse papel, né? A gente não está aqui para dizer quem está certo e quem está errado, mas a gente pegou esse episódio que aconteceu no final do mês de julho e trouxe à tona como um recorte do que a raiva ou a explosão de raiva pode causar dentro de uma família, na sociedade, na rua. Esse caso aí foram de 2 namorados, maiores de idade, que têm a vida já organizada, porém, se culminaram nessa fatalidade, né? Por sorte, ela sobreviveu, já foi liberada, já recebeu alta do hospital no dia 4 de agosto, segue a vida agora, porém, os traumas vão ficar. Né? A gente não tem nem noção de que traumas ficarão pelo elevador, pelo relacionamento com uma pessoa, pela agressão física, pelas dores que ficaram, né? Enfim, pelo medo. Mas esse é um assunto que a gente precisa dar atenção porque o índice de violência e, no caso, violência doméstica, pelo relacionamento dos dois, a gente pode se ater a isso. É constante e intenso. E a curva para diminuição, parece que não chega, né? Só vai subindo. Como é que você encara essa cena que ficou nas redes sociais, parece que quase que em todas, né? Toda hora você via aquela imagenzinha, chegavam a colocar embaçado, mas a gente conseguia ver nitidamente o que aconteceu. Ótimo. Anderson, esse caso especificamente, na qual nós estamos abordando hoje, ele nos chama muita atenção. É claro que é um episódio onde um homem dá mais de 60 socos numa mulher, que deforma todo o seu rosto, com impactos físico e emocional, como você mesmo ressaltou aqui. Mas a gente começa a perceber que isso remete ou deflagra uma sociedade, do ponto de vista de saúde emocional e mental, cada vez mais adoecida. É claro que a gente está com foco nesse caso, porque é um caso alarmante, chama a nossa atenção. Não é sempre que a gente vê alguém dando 60 socos. Né? A namorada dele, Juliana Garcia, de 35 anos, ele tem 29 anos, né? Ela tem 35. E a questão é que foi motivado, segundo os depoimentos, é que eles estavam numa confraternização de amigos, um churrasco. Rolou ciúmes porque ele viu as mensagens no celular dela. Ele induz ela em algumas cenas a mandar mensagem para um amigo,
para convidar para estar nesse ambiente. Não se sabe por que motivação ele fez isso. Pois é. Se era uma forma de testar essa companheira, provocado por um ciúme patológico, porque é importante a gente ressaltar isso, porque o ciúme ele tem várias fases. É verdade. Né? É assim, então é ruim eu ter ciúme de alguém? A questão é o quanto esse ciúme está numa esfera patológica. Qual é a intensidade desses ciúmes? Exatamente. Se esses ciúmes impede da outra pessoa ter contato social. Às vezes o casal, ele está muito bem. Até o momento que, vou colocar o caso da mulher, conversar com as amigas dela. Aí o camarada já não gosta. E ele começa... E aí tem que estar muito atenta, principalmente mulheres que acabam cedendo e se permitindo mais para manter o relacionamento, manter o casamento, manter tudo. E o camarada é um baita narcisista que ele não quer que ela se comunique nem com amigas, nem com família, nem com ninguém. Isolando a mulher de todos, fazendo uma agressão já psicológica, patrimonial, que não pode mexer em tudo, não pode ter tudo, e as mulheres elas vão sendo, infelizmente, a gente vem de uma história patriarcal, do machismo muito forte, muito intenso, e as mulheres elas muitas vezes precisam ou se submetem a essas questões e isso abre um espaço para esses camaradas, não só... Eu acho que quando chega na agressão física, é quase que só falta um ponto para cometer um feminicídio. Né? Mas sofre o caminho, o percurso inteiro, né? Que não pode falar, não pode sair, não pode botar tal roupa, não pode pintar a unha de tal cor, não pode... É sempre não pode. Isso. Com ele, tudo pode. Isso. Não pode ter uma vida. Ele tem ciúmes. É muito bom tomar cuidado, até o pessoal novo, né, que está começando a gostar de alguém, cuidado, porque o ciúme é bonitinho assim, tá falando com quem que eu quero saber? É bonitinho, todo mundo acha graça, mas depois ele vai querer saber todas as suas ligações, vasculhar o seu Instagram, vai ver com quem você fala, o que você fala, e aí começa a ter essas agressões. Esse ponto que você coloca como um ponto de atenção, e acho que isso é muito interessante a gente ressaltar isso, porque o que você está trazendo é o que nós chamamos do apego emocional. Uhum. Né? O quanto o outro assume determinadas áreas da minha vida como o único objeto de atenção. Eu posso ter tudo na minha vida, mas eu não posso ter o outro como a solução da minha vida. Sim. Acaba colocando naquela pessoa um poder que ninguém tem. Né? Eu não posso... gente, e a própria natureza, ela deixa isso muito claro. A criança nasce e a maioria dos casos a criança está lá muito próxima à mãe. A criança cresce, tem um momento que a mãe parte. A vida da criança, que agora vai ser um adulto, precisa continuar. Não estou dizendo que é mole, que é fácil lidar com o luto. A gente já conversou algumas vezes aqui sobre o luto. Não é fácil. A questão é que se aquela pessoa tem como fonte de tudo a mãe ou o pai, essas pessoas, uma hora, elas partem. Isso é uma prova que a natureza já ensina que a nossa centralidade não pode estar em pessoas, porque as pessoas vêm e vão. Né? E aí esse apego emocional, ele acaba se estendendo e ultrapassando esses limites. Nesse caso do Igor, né, Igor Eduardo, de 29 anos, ele inicialmente falou que a atitude dele foi por conta de uma crise claustrofóbica. Na hora que eu ouvi, eu fiquei... Sabe quando é que dá um bug no sistema? Opa, como? Sim. Porque se tivesse uma crise claustrofóbica, ele poderia socar o elevador. Exatamente. A porta do elevador, apertar todos os botões, gritar para a câmera, poderia até fazer alguma coisa com a câmera para chamar a atenção de alguém, né, para ser socorrido.
não para agredir a mulher daquele jeito. Quando nós analisamos um comportamento de um relacionamento abusivo, você tem que avaliar todos os episódios que esse relacionamento ele vem transitando. O caso da Juliana com o Igor, ele chama muita atenção, claro, na extremidade dos 60 socos, que foi um ato extremamente agressivo, a um processo de quase levou à morte da Juliana. Sim, sim. E eu acredito que não levou por milagre. Por milagre. E me chama muita atenção porque ela relata na delegacia para o inspetor, dizendo que anteriormente a esse episódio, outros episódios de violência ou de agressão verbal já havia acontecido. Ela relata 2 episódios que ele quebra o telefone dela, um ele pisa e o outro ele joga na parede, demonstrando o desequilíbrio emocional dele já fazia parte desse relacionamento. Interessante que quando quebra o celular, pisando ou jogando na parede, ele não está preso em nenhum ambiente, né? Exatamente. Não tem uma claustrofobia ali num espaço aberto. Poderia ter uma crise de pânico ou alguma explosão pelo medo de alguma coisa? Sim, que também não justificaria uma atitude dessa. O ser humano ele pode passar por uma crise de pânico, um ataque de pânico, e ele pode realmente até perder o controle. Sim. Contudo, não explicaria 60 socos, né? E a Juliana, ela no final ela teve que escrever na delegacia, né, que ela tinha um medo que ele vai me matar. Isso. Era uma preocupação dela. E pensando nesses relatos, ele já demonstrava uma personalidade agressiva. Tanto que ele demonstrava uma personalidade agressiva, que a Juliana relata que o que manteve ela no elevador era um ato de proteção. Porque o elevador tinha uma câmera que, segundo ela, algum funcionário do condomínio estaria observando aquela cena, e de fato foi o que aconteceu. O zelador do prédio ali, ele observa aquela cena e ele aciona a polícia. Então ela sabia que estar naquele local era um lugar que poderia mantê-la ou salvar sua própria vida. O que seria diferente nos corredores, que não tinha câmera. Exatamente. Né? Então a câmera ali salvou. Eu ouvi até uma notícia recente que o Rio de Janeiro vai... A política do Rio de Janeiro, né, o sistema político vai impedir com que haja um circuito de gravação em áreas públicas. Né? E tem algumas empresas que fazem isso, e quando percebem algo anormal ou fora do comum, aciona logo a autoridade. Porém, algumas dessas câmeras vão ser obrigadas a serem retiradas, né? Só jogando aí para o ar. Bom, se a gente parar para observar essa história, né, os passos dessa história, a gente vai ver que é uma questão também biológica. E eu falei no início, dá para controlar a raiva. A raiva ela começa como uma reação tipicamente natural do ser humano. Como a gente fala de alegria, medo, tédio, nojo, a raiva está ali, uma das emoções básicas. E isso desde sempre. A raiva é um instrumento usado, e era usado na época em que havia caça, porque é o que dava o impulso, dava aquela motivação intrínseca, né? Não, era aquela força. Ou para correr, né? O seu sistema de alerta já fica pronto, ou para correr ou para partir para cima. E a raiva vem nesse momento em que o Igor ele começou a se deparar com as mensagens no celular, com o que ele faz, ela enviar mensagens, e acaba culminando. Agora, só na questão neurológica, existe um processo para isso. Né? O gatilho
é ele ver a mensagem. Ah, mas ele já tem ciúmes. Não estou falando nem dos ciúmes que já vinha. Só desse processo, gente, só para a gente entender. O gatilho é ele ver a mensagem e ter ciúmes dela, né? Falar, ela está me traindo. Pensamento automático vem, ela está me traindo, ela está tendo outra pessoa, ela vai me deixar, eu vou ficar mal falar. Enfim, pode vir um monte de pensamentos automáticos. Naquele momento, esse gatilho, ele desperta um pedacinho do nosso cérebro, que a gente chama de amígdala, que dispara para o corpo inteiro comandos. Comando de que alguma coisa ruim pode acontecer dela ter um contato com outra pessoa. Nesse momento, a nossa amígdala libera uma mensagem para o nosso hipocampo e aí dispara nosso sistema nervoso autônomo, que é mais hormônios, coração acelera, as mãos começam a formigar, a cabeça fica quente. Só estou explicando isso no natural, tá? No natural, o corpo humano ele age assim. E isso acontece com todas as pessoas. A questão é quando passa desse passo, desse momento que o corpo se prepara todo, aí tem uma partezinha aqui que eu costumo falar que é atrás da testa, que é o córtex pré-frontal, que avalia se a atitude que você quer tomar é prudente ou não. Que é o nosso CEO, tomada das decisões. Exatamente. Ele que diz, olha, vai, não vai, não tem necessidade disso. Perfeito. Nesse caso, o córtex pré-frontal dele viajou. Tirou férias. Existe um fator que é importante quando a gente analisa o córtex pré-frontal, do quais fatores pode estar comprometendo esse CEO na tomada de decisões, que vai nos levar a um equilíbrio emocional. Exatamente. Que vai reforçar o que nós chamamos de inteligência emocional. Como semáforo. Eu tenho um semáforo amarelo, o verde e o vermelho. O verde diz, olha, está tudo certo. Você pode aqui debater aqui um debate, pode desentender, e você está no verde e está sobre as suas emoções. O amarelo é um indicativo que, olha, você já não está legal, você já está se alterando na sua voz. Melhor você pisar no freio e dar uma parada. Bebe uma água, diminui. Vai dar um mergulho, vai fazer uma caminhada. E o vermelho dizendo que, olha, você está ultrapassando. E tudo que ultrapassa o vermelho é perigo, é acidente. Risco. Exatamente. Embora no semáforo, abrindo um parênteses aqui, no semáforo, né, do trânsito, o amarelo não é muito interpretado desse jeito, né? O amarelo é interpretado assim, ficou amarelo, deixa eu pisar mais porque dá tempo. E é geralmente nesses casos que acontecem muitos acidentes, tá? Isso. Vamos fechar parênteses, vamos voltar agora Muito aqui. bem colocado. Agora, levando em consideração o que você coloca sobre a questão do córtex pré-frontal, existem alguns fatores que podem influenciar esse CEO nas tomadas de decisões, como o que nós chamamos de amadurecimento emocional. Aí tem um conjunto de fatores. O Igor tem um fator que implica muito e que pode passar batido na nossa conversa aqui. Ele é provavelmente um dependente de anabolizantes. E ele disse, depois de informar que teve um ataque claustrofóbico, ele volta atrás e diz que estava sob efeito de álcool e drogas. Perfeito. E aí que eu quero chegar. Quando você tem um uso precoce de substâncias psicoativas na fase da adolescência, num processo que há um amadurecimento cognitivo, uma maturação, principalmente o córtex pré-frontal, que ele é o último a desenvolver. A gente tem um processo de desenvolvimento, de saturação mental, cognitivamente falando, até os 24 anos de idade. Se o uso precoce de substância está no decorrer desse processo de amadurecimento, o que acontece com esse CEO? Ele vem falhado. Ele vem falhando. Perfeitamente. Se o Igor, ele faz uso, eu não sei aí a história dele com o uso de substância, seja de cocaína, de álcool ou de anabolizante. Mas vamos considerar que no meio desse processo todo, um rapaz que ainda é novo, aos 20 e poucos anos, Sim. ele provavelmente tem um uso precoce de substância, o que implica a um processo que afetou a área emocional e cognitiva. Veja bem, não estou justificando o comportamento dele. Sim. Eu estou dizendo que se trata de uma pessoa com comprometimentos cognitivos e psiquiátricos em um relacionamento extremamente abusivo, onde a violência
é a resolução dos conflitos dele. É só trazendo à tona aqui, em nenhum momento a gente aqui está disposto e disponível para apontar quem é culpado e quem não é. Perfeito. Porque tem muitas pessoas que ainda vão dizer, mas ela foi culpada porque ela tinha um contato no telefone. Tem gente que vai falar isso. Não vou dizer a minha opinião aqui sobre essa questão. Eu acho que cada um tem que ter o contato que quiser no telefone. O fato é que tanto o Evanir quanto eu não estamos aqui para dizer, olha, o Igor é inocente por conta do uso de alguma coisa, como ele falou depois, que ele estava... ele tinha feito o uso de algumas substâncias e álcool, e aí, assim, usou isso, então, assim, não justifica o fato da atitude dele. Não justifica. Não. A questão é que a gente está tentando demonstrar, assim, e mergulhar nesse assunto para a gente ver o que pode acontecer, para que isso não se repita. Né? Então, assim, a gente sabe o quanto é prejudicial o uso de drogas. Drogas na adolescência, pior ainda, porque ainda não tem essa estruturação, essa maturação cerebral para conseguir fechar essa... Agora eu vou falar como os da terapia da Gestalt, né? Fechar essa Gestalt, fechar o cérebro ali e aí depois faz o uso daquilo que escolhe. Porém, na adolescência é um prejuízo gigante porque pode ser irreparável. Muita terapia, às vezes medicação, e pode ainda acontecer de não chegar no nível que chegaria se ele não tivesse tomado ou usado aquelas drogas. Né? Então, assim, é uma maneira da gente olhar para esse caso e ver, olha, o Evanir, ele tinha esse perfil. Era alguém agressivo, segundo o próprio depoimento da namorada da Juliana, que já tinha vivido 2 episódios. E aí é uma coisa que chama a atenção. Se num namoro ele ou ela manifestou uma personalidade agressiva, pula fora. Mas esse que é o ponto-chave, talvez, de todo esse desdobramento dessa relação. O porquê permaneceu, na verdade, não, nem só o porquê, mas o que fez continuar, qual é a dependência dessa continuação. E aí a gente sai um pouco do olhar, né, essa lente que nós estamos aqui agora no agressor, olhando para a vítima, não no seu aspecto de uma pessoa que está ali totalmente agredida, mas o quanto ela, numa questão afetiva, talvez por uma dependência afetiva, se manteve num relacionamento abusivo, com medo, porque o que faz uma pessoa se manter numa relação abusiva é o medo da rejeição, o medo de ser abandonada, o medo de, às vezes, estar repetindo uma história familiar. Sim. Isso é importante a gente entender. Muitos relacionamentos hoje abusivos deflagram de uma história de pessoas que não querem repetir a história dos pais e se submete a um casamento falido, abusivo e por aí diante. Porque eu não quero ser o que o meu pai foi, eu não quero fazer o que minha mãe fez. Não quero viver daquele jeito. Eu não quero viver daquele jeito. A gente não tem direito de agredir ninguém. O problema é que já comete a falha de agredir. E quando é extrema, acontece o que aconteceu nesse caso, né, Evanir? De bombar nas redes sociais e todo mundo falando. Ele ficou com medo de ficar dentro de uma cela com outras pessoas porque poderia sofrer as consequências do ato dele. E assim, gente, ali dentro não existe lei. Exatamente. Né? O que vai acontecer dentro da cela... E você traz uma coisa muito interessante, que ninguém tem o direito de agredir ninguém. Porque esse direito parte do princípio que ninguém tem a posse sobre a vida do outro. Ninguém é de ninguém. Ninguém é de ninguém. Exatamente isso. À medida que eu entendo que esse objeto ou essa pessoa é meu, eu tenho o direito de fazer o que eu quero com isso. É o que está acontecendo numa sociedade cada vez mais agressiva. Sim. As pessoas estão achando que são donas da outra. E isso é extremamente complexo,
porque são maridos que se sentem donos das esposas, mães que se sentem donas dos filhos, né? Filhos que se sentem donos das mães, que já são idosas e, olha, tem que controlar tudo, tirando a individualidade, a subjetividade dessas pessoas. E num relacionamento amoroso, isso é mais gritante ainda, porque a mãe e a criança, a mãe e o filho, vai falar assim, porque teve uma relação, a maternidade e viu a criança nascer e tudo mais. Então, assim, a criança não escolheu que ela era a mãe e a mãe também não escolheu que ela seria o filho, né? Que aquele menino ali ou menina seria filho. No relacionamento amoroso, é pela escolha. Exatamente. Né? Não foi uma coisa... A gente não está mais naquela sociedade que o pai escolhe o marido da filha. E aí é uma união de famílias ali, tudo já arquitetado. Hoje você escolhe, hoje você... não, fulano parece bacana. Mas, depois de um tempo, fulano começa a quebrar o celular, jogar no chão, jogar na parede, começa a impedir os contatos, vasculhar o seu celular para ver se tem algum nome. E isso tudo demonstra... Aí a gente fala, é o ciúme que é bonitinho. Bonitinho no início, depois começa a pesar. E aí esse ciúme passa a ser um ciúme controlador, que a pessoa não tem mais escolhas. Nesse momento, a gente volta agora para o caso do Igor e da Juliana, em que ele disse, depois de falar que teve uma crise claustrofóbica, né, para agredi-la assim, ele diz que estava movido pelos ciúmes, álcool e drogas. Essa foi Ele até chegou a mencionar que ele era autista. Quando eu ouvi essa outra explicação, aí deu um bug maior ainda, né? Explodiu a cabeça, falei assim, como? A gente sabe que o portador de TEA, do transtorno do espectro autista, tem as crises, tem uma força também considerável. Eu já fui beliscado, já fui arranhado com crianças assim, porém, conscientemente agredir com mais de 60 socos não é um padrão de um portador de TEA. De maneira alguma. E tem um ponto que chama também, e a gente tem que analisar esse vídeo e esse caso por diversos ângulos e questionando mesmo aquela ação. Quando você tem um surto, o surto é o que é o surto, né? Para a gente tentar entender. Eu dou um surto, mas eu não sou... eu sou louco a partir de agora. Um surto é uma descarga daquela pressão emocional. É uma forma de que o cérebro tem para lidar com aquilo que eu não estou conseguindo lidar dentro do meu aspecto emocional. Então, ao invés do cérebro desligar e a pessoa desmaiar, ele fica reativado. Perfeito. E não tem o controle. Perfeito. Esse é o que nós chamamos de surto. Naquela cena da violência, ela olha para a câmera dizendo, a câmera está ali, faz sinal. Ele também faz isso. Ele teve um tempo para refletir, para se acalmar diante daquela tensão. Mas não fez. Não fez. Ele dá ação a um processo de posse, de controle, provocado pelo ciúme, provocado talvez por aquela ordem que ele estava dando para ela, sai daqui, sai do elevador, e ela, não vou sair. Então ele se sentiu diminuído, sim, talvez sem autoridade, porque é o padrão do homem, né? O homem tem que dar ordem, a mulher tem que obedecer. Isso daí é o que a gente chama do patriarcalismo, né? Porque o homem é a autoridade, é o poder máximo. Gente, se formos olhar para a sociedade, a mulher ela passou a ser digna de ser considerada um ser humano, não foi desde a criação dela, foi depois de muitos e muitos séculos. Depois você viu que foi difícil para a mulher conseguir votar, para a mulher conseguir entrar no mercado de trabalho, para a mulher conseguir, e a gente ainda não viu isso, conseguir ter o salário equiparado. Estamos em 2025. E tem homens e mulheres que ocupam o mesmo cargo e os homens ganham mais que as mulheres. Perfeito. Então, você vê que essa é uma... Se a gente for falar de Jung na psicologia analítica,
É o consciente coletivo, né? Perfeito. Que veio de trás, vai carregando tudo. Ó. É assim, a mulher sempre é inferior ao homem. Gente, isso não existe, tá? Isso não existe. Mas na cabeça de muitos, isso existe. E vão ter muitos ainda que falam assim, não, mas aí não pode, ele não pode fazer isso. Mas quando chega em casa, ele fala com a mulher como se ele fosse o dono, né? O dono da verdade, o dono daquela pessoa. Isso é muito comum a gente ver. Muito. E o que eu mais vejo em consultório é a mulher perdendo a sua identidade. É a mulher que não pode estudar porque o marido não deixa ela estudar. Uhum. Ela não pode buscar sua própria independência porque ele diz que o lugar da mulher é ficar dentro de casa e tomando conta dos filhos. Não que eu seja contra isso do ponto de vista assim, da educação da mãe da criança, não é sobre isso. Mas o quanto essa mulher está perdendo a sua identidade pela essa figura do homem, que em muitos casos o homem, depois que termina um relacionamento, seja por ele se apaixonar por uma mulher que ele idealiza fora de casa, porque o homem quer controlar a mulher de casa, mas ele se apaixona por uma mulher que é o inverso do que ele tem em casa. Exatamente. Ele se apaixona em muitos casos, e aí a gente está falando de um aspecto aqui de traição, ele se apaixona por uma mulher que é mais jovem, aparentemente mais bonita, com autonomia. Que não vai cobrá-lo de nada, né? Vai sempre estar em lugares bacana. Vai em restaurante, vai à praia, viaja, faz isso, faz aquilo. É só lugar que não tem estresse. Por exemplo, quando você viaja com a sua família, os problemas de casa ficam em casa e você vai para um lugar que parece que a tua mente fica relaxada. Quando você volta, os problemas estão te esperando em casa. Perfeito. Agora, quando esses camaradas resolvem trair, eles vão ficar com uma mulher que não vive esses problemas em casa. Então, lá é tudo muito fácil. Exatamente. Até que ele se depara, faz a troca, vai para dentro de casa com essa nova mulher e percebe que tudo continua igual. É a mesma história. E aí a gente analisa isso, essa mulher hoje que está se anulando, que está perdendo a sua identidade e que ela constrói um reforço de depender desse homem. Uhum. Ela depende financeiramente, ela depende emocionalmente. Se tiver filhos, então... E aí ela fica tomada pelo medo, às vezes, de um relacionamento que está indo para um padrão abusivo, mas ela não consegue sair. E aí ela deposita todas as suas esperanças em vou mudá-lo. A questão é que é difícil mudar o outro, hein? Exatamente. Por exemplo, na terapia, a pessoa pode procurar o psicólogo e ficar 5 anos com ele e a pessoa não mudar. Sendo questionado, sendo motivado a refletir sobre a vida, sobre os pensamentos, sobre a história, né, o que viveu no passado, o que quer do futuro, autoconhecimento. E a pessoa pode não mudar. Sim. Ou negociar a mudança. E mesmo ela pagando e indo até a terapia, ela pode não mudar. Agora, quanto mais alguém que não quer mudar, mas o outro quer que ela mude. Exatamente. É quase que uma guerra sem fim. É isso. E aí, gente, voltando a focar no Igor, ele teve esse surto, explodiu. Embora a gente vê pela história que tiveram outras manifestações desses surtos em graus diferentes, mas existiram. Vamos imaginar o que a gente pode fazer para controlar essa raiva. Eu acredito que você de casa não tenha problema com raiva, jamais. Acho que você que está me assistindo agora, assistindo o Evanir e a mim, você não tem problema com... Você controla a raiva com uma facilidade só. Então, vamos falar do outro que não controla a raiva. A gente tem algumas técnicas para isso. Embora a terapia cognitiva comportamental não é um manual de técnicas de joguinhos. Perfeito. Dinâmica, tá, gente? Mas existem técnicas, existem maneiras. Uma das coisas que a gente trabalha muito para controlar a raiva é o famoso mindfulness, que você começa a aceitar a sua emoção, mas você entende aquela emoção. Você começa a configurar esse córtex pré-frontal para não sair explodindo. Como é que a gente consegue fazer isso no meio da cena que a gente vê, né, do Igor ali? Ele não ia parar e respirar.
Isso não... Gente, o trabalho de equilíbrio emocional, ele precisa ser tão constante como o da música. Você toca algum instrumento? Queria muito, mas eu não toco. Não? Não. Eu tocava muito teclado. Não tocava muito de qualidade, eu tocava muito tempo teclado. E aí, eu treinava 3 horas por dia em casa. Eu fico com pena da minha família, que ficava ouvindo um som alto. A gente, quando está aprendendo a tocar um instrumento, a gente quer colocar o som lá em cima, né? Parece que a gente fica surdo, né? A gente é surdo, a gente não ouve nada. E aí tem que botar muito alto para conseguir ver alguma coisa, sentir alguma coisa ou ouvir alguma coisa. E aí, depois de um tempo, você toca que você não olha mais as teclas, porque aquilo faz parte de você. Infelizmente, o equilíbrio emocional a gente não costuma fazer dessa forma. Quer treinar na hora que tem que tocar no recital. Né? Na hora que a bomba estoura, você vai fazer esse de regulação. Não vai funcionar desse jeito. Tem que ser uma progressiva, não é? Até porque o equilíbrio emocional, ele tem uma margem de segurança. E quando você ultrapassa isso, você já... É o avançar o sinal vermelho. Pois é. Já era. O Igor teve uma escolha antes. Ele tinha que ter ficado lá no quiosque, lá na beira da piscina e não ter ido atrás dela. Porque a forma como ele foi, se você observar a cena, ele já vai em uma velocidade, ele vai quase que correndo, ele vai preparado para atacar. Sim. Uma pessoa que vai numa ação para atacar, dificilmente ela vai conseguir controlar isso. É verdade. Então, o controle emocional... O corpo dele já estava pronto para aquilo. Exatamente. Anderson, se eu não estou bem emocional, eu tenho que chegar para você, Anderson, vamos conversar amanhã, hoje eu não estou legal. Porque se eu for conversar com você num estado emocional desequilibrado, ou eu vou te agredir, ou você vai me agredir, a gente vai perder o controle. Agora, isso é uma coisa que a gente precisa praticar com muito mais frequência, né? Muito. Essa sensibilidade. O autoconhecimento. Reconhecer a raiva. Isso. Às vezes a gente confunde. Eu estou me sentindo assim. Tá, me sentir assim não é emoção. Eu preciso entender a minha emoção, preciso saber o que eu estou sentindo. E às vezes é uma dificuldade para muita gente se perceber com raiva. Ela pensa em tudo, menos fala assim, nossa, eu estou com raiva. E aí acaba, eu vou ser ignorante, eu estou ignorante por conta disso. Não, peraí, mas tem uma emoção que move tudo isso. E aí a gente tem essa dificuldade, muitos não conseguem se perceber com raiva, né? E por isso que a terapia, em suas técnicas, ela é fundamental na vida do ser humano. Eu costumo dizer que o ser humano que diz que não precisa de terapia, ele tem medo de se conhecer. Ele está com medo. Porque sabe que vai conhecer, ou ele vai conhecer quem ele é, ou ele vai conhecer quem ele se tornou. Né? Mas qual a diferença de quem ele é e quem ele se tornou? Porque às vezes eu me tornei a história de alguém que eu estou repetindo. Mesmo que não goste, mesmo que reprove. O bem que eu desejo fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, isso eu acabo fazendo. Pois é, o pai era agressivo com a mãe, aí ele fica com raiva do pai. Porém, quando ele casa, ele faz a mesma coisa que o pai fazia. Exatamente. É um padrão de repetição. O meu ontem é o meu hoje. Sim. Eu odiava meu pai bater na minha mãe, mas eu estou agredindo minha esposa o tempo inteiro. Abuso emocional, psicológico, coisas que eu via dentro da minha casa. Mas eu odiava aquele comportamento e prometi que nunca ia ser igual ao meu pai. Mas eu não me percebo que eu sou o tempo inteiro ele. O esquema foi construído e aí precisa vir a terapia para quebrar. Você falou uma coisa, né? Eu descubro quem eu sou e quem eu me tornei, né? E existe também na terapia a descoberta de quem eu não sou. Eu não sou esse que eu falo que eu sou. Eu não sou esse bonzinho que talvez pensam. Eu não. E aí, gente, é comum a gente se blindar de uma imagem para que sejamos aceitos. Até que na terapia, eu sempre falo para os pacientes, falo aqui também, terapia é dolorosa. Muito. E aí você descobre, nossa, eu pensava que eu era altruísta, mas eu sou egoísta. Porque a gente se defende e a gente coloca rótulos e palavras para definir a nossa personalidade, o que, na verdade, a gente acaba descobrindo que nós não somos esse que a gente pensava que era. E aí, a gente começa a descascar a cebola, né? E vai se conhecendo. Nesse caso, de saber dar uma pausa, é fundamental para não ter essa
expressão de agressão. Pode não acontecer, como do Igor e da Juliana, com os socos. Mas, às vezes, as palavras, elas causam dores também. E quando você discute com alguém movido pela raiva, depois você acaba percebendo que falou demais, que avançou o sinal, extrapolou, machucou. E aí, o que você tinha o direito de estava certo, você vai ter que pedir desculpas. As consequências não são nada agradáveis. Nesse caso aí do Igor, ele foi preso. Isso. Né? E vai pagar agora o que ele fez. O problema é que a Juliana vai pagar também. Sim. Na verdade, ela já está pagando um preço muito alto. Né? A vida exposta, né? Que já é chato isso, né? O Igor, ele vem de uma frustração, eu estava acompanhando um pouco, ele é um jogador frustrado, porque ele, de alguma forma, ele se tornou ex-jogador. É verdade. Então, ele vem de uma história aí, né? A gente não sabe exatamente quais são as frustrações que ele está lidando com isso. A gente sabe a forma de como ele está resolvendo essa frustração, através do álcool e de outras substâncias. Sim. Então, ele já vem em um comportamento extremamente destrutivo e que piorou mais a situação agora. Sim. No momento em que ele é chamado de ex-jogador de basquete, acho que para você ser um jogador, você idealiza uma carreira, você idealiza uma vida. Isso. Né? E aí você deixa de ser, a sua vida sai do prumo. Você precisa pegar um outro caminho. Já demonstra uma certa infelicidade, uma certa necessidade de aprovação. Perfeito. E aí a mulher, ela precisa estar sempre ali, endossando. Perfeito. Você é o meu namorado. Isso. Né? Eu tenho que fazer porque você é o cara. E, gente, não é assim que funciona a vida real. Isso funciona na cabeça dessa pessoa. Mas a vida real não é desse jeito. Agora, o contexto emocional e social, nesse caso, contribuiu. Ele já tinha as suas necessidades, né? E o contexto no meio dos amigos, até porque a gente não sabe, mas a discussão deles dois pode ter sido percebida por alguém e talvez alguém até ouviu que ele insinuando que ela estava com algum contato no WhatsApp. Aí é o contexto social que pode ter ainda mais endossado essa ação dele. Sim. E reforçado isso, porque é o que nós chamamos de reforço, é o que está reforçando o padrão disfuncional. Esse comportamento dele, que chama muita atenção, que ele envolve, chama fulano para a gente vir para o nosso evento, e depois ele começa a fantasiar isso, dizendo que ela estava ali tendo alguma relação com algum amigo dele. Isso deflagra o quanto tinha um ciúme patológico. O ciúme patológico é um padrão adoecido do ciúme, onde a pessoa acredita friamente que aquilo está acontecendo. Eu tenho pacientes que eu trato de dependência por ciúme patológico, que ele acredita, ele sente o cheiro e ele tem todas as evidências que ele está sendo traído. Mesmo não havendo nenhuma. Mesmo não havendo nenhuma. De eu chamar a esposa e a esposa, eu não aguento mais. Ele chega em casa, ele diz que a cama está bagunçada porque eu estava deitado com um homem. Eu passei o dia todo lavando roupa dos nossos filhos. Mas ele acredita a partir que aquilo aí de fato está acontecendo. Nesse caso desse ciúme patológico, especificamente nessa situação, ele pode sofrer de transtorno obsessivo-compulsivo, porque é um pensamento que fica ali relutante, ele não sai. E o pensamento do toque... Gente, o toque não é só questão de estar tudo alinhadinho, mãozinha limpa para não ser contaminado, não. Essas são variações do toque. Muito. Hoje nós temos o toque religioso. Exato. Eu tenho pacientes que eu atendo de jovens com toque religioso. Sim. Eu vou para o inferno porque eu estou vendo no meu pensamento que eu estou amaldiçoando Deus. Tem várias variações. Né? Olha, o toque, ele é um dos transtornos bem complexos da gente tratar. Até porque, ao longo da vida, ele muda. Isso. Ele vai para outras variáveis. De acordo com a sua aí é o religioso, aí tem uma hora que é a questão de contaminação. E aí depois é a questão do alinhamento. E aí o toque,
quando a pessoa, nesse caso, que sofre com esse ciúme patológico, os pensamentos ficam desordenados. Então vem pensamento, ela está me traindo, eu não estou falando com ela, eu ligo, ela não atende, por que ela não atende? E isso vai criando uma narrativa na cabeça que é prova. Exato. Se eu penso, é porque existe. Aí essa fusão, né, de pensamento. Gente, eu estava ouvindo hoje um áudiozinho no Spotify e falando dessa questão de que na mente, não estou falando que você ouve uma voz na mente, mas os pensamentos, sabemos que não somos nós. Pensamento é uma coisa, e pensamento pode ser de tudo. Agora, eu vou definir qual pensamento que eu vou atrelar como roteiro para a minha vida, né? O que eu vou... Bom, isso aqui faz sentido, isso aqui eu vou pegar, isso aqui não, isso aqui é bobeira. Agora, quem tem toque é mais difícil. E aí, ela chega falando, não aguento mais disso, tudo movido por esse ciúme que foi parar para você. E aí, ele agride essa mulher, quando ele comete, os dois saem juntos do elevador, a cena chama muita atenção, porque os dois saem, ela é extremamente deformada. Uma poça de sangue no chão do elevador. Perfeito. Ele vai diante das pessoas e diz, ó, chama a polícia, porque eu agredi ela, e uma senhora fala, meu filho, a primeira pessoa que ela fala, meu filho, por que você fez isso? Porque ela me traiu. A justificativa dele inicial é, ela me traiu. Ele acredita plenamente nessa ação e justifica isso como se fosse algo normal, acabar com a vida da pessoa. Sim. O gatilho ou o agente movedor foi ela. Foi ela. Nas palavras dele, Sim. né? Foi ela que me traiu. Eu vou ser preso, mas ela é a culpada. Sim. Depois, na delegacia, ele usa outros argumentos, né? O próprio surto, o efeito de substância, mas o que, no momento da ação, que ele estava ali tomado ali, pós aquela agressão, ela me traiu. E aí a gente pode estar indo para um caminho aí de um cara extremamente desequilibrado, com ciúme patológico, de uma relação obsessiva pela uma mulher, a mulher para uma dependência afetiva desse homem que não sai desse relacionamento, identificando comportamentos agressivos, porque ela já havia identificado que ele era uma pessoa descompensada, Sim. Já tinha quebrado o telefone, já tinha discutido, já foi agressivo até com outras pessoas, ela percebia isso e não saiu da relação. Ela podia ter saído dessa relação. E foi uma agressividade, por mais que isso tenha acontecido algumas vezes, ela foi uma agressividade impulsiva. Perfeito. Não premeditada. Perfeito. Porque da maneira como ele saiu lá do quiosque e foi em direção ao elevador e a agrediu, não foi uma coisa que ele acordou de manhã, vou fazer isso. Estava tudo bem. E esses pensamentos vêm do nada com qualquer coisa que nem precisa ser evidência. Ele acredita, ele nutre aquilo dentro dele, e aí o que ela fala para ele se torna mais um pouquinho de vitaminas para essa dúvida crescer, e acaba culminando nessa agressividade impulsiva. Agora, nesses casos, é importantíssimo para que nessas horas a gente trabalhe esse autoconhecimento de você perceber que está com raiva, essa condição de você dar uma pausa e se afastar, né? Ao invés de partir para cima, ao invés de responder, porque a gente sabe, né? Uma palavra dura suscita ira. Você dá uma palavra, uma resposta, às vezes atravessada, o outro pode vir para cima. E aí compensa mais o silêncio, se afastar. Gente, tem muitos que vão pensar assim, mas aí eu estou sendo um bobo, estou sendo um tolo, vou deixar todo mundo se armar contra mim. Na verdade, você está sendo sábio para não cair numa cadeia. Exatamente. Né? É melhor ser bobo para os outros e estar livre do que ser o machão e estar preso. Exatamente. E esse é um ponto que chama a atenção. A gente vê hoje pessoas dizendo, não, eu não preciso de terapia, no momento da minha vida está tudo bem. A princípio, a vida desse rapaz estava tudo bem. Mas se a gente observar o histórico, é um caso que ele já precisava de uma ajuda, se é que ele tinha, de fato, uma ajuda, mas ele precisava realmente de uma ajuda psicológica. Desde a história dele com o futebol, lá com o basquete, se deu certo, por que não deu certo. Sim.
a expectativa de um relacionamento que também não estava dando certo, ou seja, ele veio numa frustração, perdi uma carreira, agora estou perdendo esse relacionamento que eu estou sendo deixado Sim. pela via da fantasia, né? Vamos pensar aqui. Mas para ele é a verdade. Para ele é verdade, eu estou perdendo o relacionamento para uma outra pessoa. Sim. Então nada na minha vida funciona, nada dá certo, tudo eu estou perdendo. E então o que eu tenho que fazer agora? Aí vai para esse lugar da tentativa da explosão de querer, eu vou destruir antes de ser destruído. Pois é. É um caso que poderíamos usar esse mesmo episódio algumas vezes aqui no Psicologia e Propósito para falar sobre muitas coisas. Mas hoje o nosso tempo chegou ao fim. Evanir Pestana, muito obrigado pela sua vinda aqui hoje. Foi muito bom. Espero que, como a gente no intervalo você pontuou de outros casos que você atende, eu quero muito que você volte para a gente abordar a questão de dependências químicas e também a dependência emocional. Acho que dá para a gente fazer 2 programas, um para cada tema, para a gente conseguir destrinchar bem esse assunto. Mas obrigado mais uma vez. Deixa para a gente seu Instagram ou contato. Como é que as pessoas conseguem falar com você? Quero primeiramente agradecer mais uma vez aí pelo convite. Super adorei o convite que fica aí para a gente estar abordando esses temas também tão relevantes para a nossa sociedade, para os jovens. A gente percebe aí várias dependências. Sim, verdade. Né? A gente está vivendo um recorte rápido. Esses dias eu estava vendo existe uma forma agora de as pessoas lidarem com as emoções, de voltar a fazer o uso de chupeta. Eu vi isso. Isso me chama muita atenção, porque Meu Deus do céu. é uma regressão do amadurecimento, do desenvolvimento humano, na tentativa de retornar para o útero e para buscar a proteção daquilo que nós não estamos conseguindo lidar como seres humanos. Então, o que antes era uma substância, agora é chupeta. Pois é. Nesse caso, eu vou fazer uma piada bem da psicologia, né? Quando botaram a chupeta e falaram isso, Freud comemorou, né? Exatamente. Adoro essa questão com a mãe e tal. Enfim, fala pra gente seus contatos. Mas aí, agradecendo aqui o meu contato, caso queira me mandar uma mensagem, para tirar alguma dúvida, algum esclarecimento do que foi abordado hoje aqui, é o 21 98613 7825. Esse é meu contato, pode estar me mandando mensagem por WhatsApp. Atendo de formato online e presencial. Quiser me seguir no meu Instagram também, é só me seguir no Evanir Psi, é o meu Instagram profissional. Lá eu faço de vez em quando alguns temas, alguns assuntos que eu abordo dentro dessa questão da dependência química, dependência emocional, atendimento de casais, na qual eu venho acompanhando há um bom tempo. E deixo aqui meu carinho para todos que estão aqui ouvindo e que vão estar ouvindo aí tudo que foi abordado aqui. E agradeço mais uma vez o convite, espero estar a próxima vez aqui com vocês. Obrigado, Evanir, mais uma vez. E você de casa, olha, a raiva, ela existe. A gente só não precisa ser dominado por ela. Você pode me seguir no Instagram, Anderson Nascimento Oficial. Vai ser um prazer para a gente tratar de vários assuntos ali. Pode mandar pelo direct, que eu vou estar respondendo e atendendo. Muito obrigado pela sua companhia. Gostei bastante desse nosso papo. Espero que você tenha curtido também. Não se esqueça de compartilhar com quem você percebe que tem que ouvir isso. Ok? Esse foi mais um Psicologia e Propósito.